Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Desejo que vocês tenham um dia lindo, 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 lindo. Acordei inspirada, com vontade de fazer uma livezinha. Não avisei ninguém, nem sabia se teria alguém aí ou não. Mas resolvi que hoje colocaria uma fotinho aí no Instagram sobre a Sexta-feira Santa. E aí resolvi fazer essa live para explicar a foto, porque eu sei que é muito complicado se falar sobre religião, né? E eu não queria criar polêmicas, não quero que ninguém, não tô aqui para falar sobre você tem que ter essa ou essa religião, mas queria contar para vocês como foi a minha história com a religião. Eu acho que é legal. Quando a gente compartilha coisas, a gente pode entender que às vezes a mesma coisa que acontece com a gente também acontece com outro e que tá todo mundo tendo sempre as mesmas coisinhas. Eu acho isso tão legal. Então eu queria contar para vocês como foi a minha entrada na religião. A minha família era muito católica, minha mãe era muito católica e eu morava em Ubatuba. Ubatuba não tinha muita coisa para fazer. Então eu ia na missa das crianças todos os domingos. Eu fiz a catequese. A minha catequese durou 4 anos, né? Eu ia na casa da minha professora de catequese, tinha novena, eu participava da novena com a minha mãe. Então a gente estava sempre envolvida, a gente era amiga do padre, né? A gente ia nas procissões. Nesta época, a gente participava das procissões, eu punha a roupinha de anjinho, né? Eu tinha lá uma roupinha branca com a asinha. E a gente ia na procissão com a minha mãe. A gente fazia a vigília, né, a noite toda. Então, a minha mãe, ela me trouxe muito pro catolicismo, né? Depois, quando eu fui ficando mais velha, eu fui participando dos grupos de jovens. Eu participava, eu lia na missa de domingo. Então, eu ia muito na igreja. Minha mãe sempre falava, gente, a Flávia é uma beata, né? E eu participei muito, né, do catolicismo. Até vir morar em São Paulo. Quando eu vim morar em São Paulo, eu comecei a viver minha vida, estudar, casei, tive filhos e tal. E aí não tive mais esse contato, né, com a igreja. E aí me apresentaram o espiritismo. E eu fui pro espiritismo. Era uma coisa, eu assistia palestras, era uma coisa que me deixava com o coração tranquilo, quentinho, as pessoas eram muito legais lá. E eu fui me envolvendo, fui lendo livros sobre o espiritismo, né? E ele foi me trazendo um pouco mais desse aconchego e dessa comunicação, né? Eu não sei se eu poderia falar se uma comunicação exatamente como eu aprendi. Eu aprendi na Igreja Católica que existe um Deus que vai te punir se você não for uma menina boazinha. Eu aprendi assim, né? E eu acho que muita gente aprendeu isso. E hoje eu queria contar isso pra vocês, porque essa entrada na religião, mesmo que tenha sido no catolicismo, ou se fosse em qualquer outra igreja, me fizeram estar onde eu estou hoje, né? Porque desde o início eu tive uma iniciação sobre existe alguma coisa, tá? E é isso que eu falo pros meus filhos, independente de qual religião você queira ir ou que não vá. Hoje eu não sigo nada, tá? Mas você precisa acreditar que existe uma energia, né? E isso te move a querer mais, né? Ou querer acreditar em alguma coisa a mais. Eu acho que isso é muito importante. Então eu comecei a participar das reuniões do espiritismo, né? E foi muito bom pra mim. E aí eu me afastei na pandemia do espiritismo. A pandemia começou em março. Em junho, eu comecei a me sentir um pouco mais
estranha do que eu já vinha em um tempinho me sentindo, mas eu já não sabia o que era. Até comentei outro dia aqui com o pessoal que eu tava conversando, ó, parecia que tinham colocado o interruptor aqui, ó, no meu coração e tinha apagado. Porque eu tinha uma vida financeira ótima, meus filhos tinham saúde, eu viajava para todos os lugares, eu tinha um trabalho, eu tenho uma família linda, inclusive tô indo para lá já já. Mas tinha alguma coisa aqui que tava estranha. E por que eu venho falando nos cafezinhos que a gente tem feito com Pilates isso? Porque eu sei que muita gente sente isso que eu já senti. E o que eu quero trazer para vocês é como eu fui me saindo dessa vidinha que, poxa, todo dia eu acordava e pensava, hoje é mais um dia. Hoje é mais um dia, ai, não dou conta, tenho que acordar cedo, tenho que pagar a conta, tenho que trabalhar, ninguém me ajuda. Eu era essa vibe. Eu trabalhava muito, ganhava dinheiro, só que nunca estava satisfeita. Então, se eu ganhava muito dinheiro, não me deixava alegre. Se eu comprava uma super viagem para outro lugar, não me deixava super alegre, não me dava aquele flow na barriga. Se eu comprasse um carro novo, não me deixava. Tudo era, sabe aquela busca do tipo, você compra, e aí você pega aquele negócio novo e você fala, opa, agora eu quero aquele. Você não enxerga nada. E eu sei que tem muita gente assim. E é por isso que eu venho trazendo um pouco, porque eu, como da área da saúde, preciso trazer essa saúde mental para os meus clientes ou para quem tá perto de mim. E também porque quero doar como o meu processo aconteceu, para que mais pessoas possam também sair dessa vida do querer e deixar totalmente o ser, né? E aí quando foi então em junho, eu nessa busca, né, sobre o que estava acontecendo comigo, comecei a procurar coisas na internet. A gente estava naquele período que estava em casa, eu dava aula no Zoom, mas eu tinha mais tempo. Então eu comecei a procurar muito sobre constelações, né, constelação familiar. Eu não sei se vocês conhecem aqui ou não, mas a constelação familiar, ela veio para mim em 2020 e eu só fui fazer a minha constelação familiar o ano passado, em novembro de 2022. Então eu fiquei 2 anos estudando, conhecendo a constelação familiar. E quando ela chegou pra mim, ela veio arrebatando. Foi muito lindo o meu processo na constelação familiar e foi muito legal. Depois eu vou deixar pra vocês aqui o Instagram da pessoa que me fez me sentir segura pra fazer a constelação familiar. E aí eu comecei a ver vídeos, e aí eu comecei a ver que várias coisas na minha vida estavam se encaixando mais ou menos com o que eu tava vendo ali. E aí eu comecei numa busca insana. Todo o tempo que eu tava fora de aula, eu tava em busca disso na internet, comprando livro, e aí eu fui me nutrindo de autoconhecimento, de várias coisas. Tem outras pessoas aqui que eu sigo, que chama Marina Repeto. E essa menina é sensacional. Ela me fez ser gentil comigo mesmo. Porque a gente só se arrebata. A gente se chicoteia. A gente se maltrata. A gente acha que o que o outro faz é melhor do que o que a gente nunca agradece. Gente, a gratidão é uma coisa que chegou na minha vida e que foi muito maravilhoso. Ó, tenho vontade de chorar só de... Eu acordei hoje. Eu coloquei um Ho'oponopono. Quem conhece o Ho'oponopono aí? Eu coloquei um Ho'oponopono. E comecei a arrumar minha mala, porque eu vou viajar daqui a pouco. E aí, o Ho'oponopono, ele me envolve tanto. Eu tô arrepiada. Eu ajoelhei o meu joelho no chão, na beirada da minha cama. E rezei, só agradeci pelo dia de hoje. E por tudo que eu já vivi. Veio um filme na minha cabeça, lembrando de tudo que eu já vivi na minha vida. E é muito legal você lembrar do que você já viveu. Porque isso te faz pertencer. Você só pode ser quem você é hoje, lembrando de tudo que você já viveu. E não renegando o que você já viveu. E vivi muitas coisas felizes. Vivi muitas coisas tristes, vivi muitas coisas que eu não sabia lidar com a situação.
que eu não sabia o que fazer e fiz tudo errado. A maior parte delas, hoje, com a consciência que eu tenho hoje. Mas eu só sou essa pessoa hoje porque fiz todas as coisinhas erradas lá atrás. Coisinhas do tipo não saber me entender, coisas do tipo ficar muito estressada e trazer a doença pro meu corpo por estresse, por não saber lidar, sabe? É o que eu até falei com uma pessoa outro dia na internet. Eu nem sempre fui uma pessoa do jeito que eu sou hoje, mais tranquila. E uma pessoa que realmente consigo me dar amor. Gente, eu sempre me perguntava o que X pessoas tinham que eu gostava e eu não sabia o que era, mas o que eu achava muito legal é que elas tinham essa questão do amor próprio. E eu falava, gente, como eu vou conseguir isso? E hoje eu sinto que ele chegou e é por isso que eu venho cada vez mais dividindo isso com vocês. O amor chegou pra mim. Ó, tô com o olho cheio de água. Hoje eu consigo entender quem é a Flávia. Eu me pertenci, eu vesti o meu corpo e eu estou dentro dele. Hoje eu tenho certeza que a Flávia está indo no caminho que ela veio, que eu tô fazendo, o que eu vim fazer aqui na Terra, que eu não tô aleatória. Eu me vesti de mim como? Olhando pra dentro, me preenchendo de amor comigo mesmo, me aproximando dos meus pais. E não me aproximando, eu passo às vezes mais de uma semana sem falar com a minha mãe, né? Porque eu passo o dia inteiro no Pilates, aquela correria e tal. Mas eu me preencho da minha mãe todos os dias nas minhas orações. Eu consigo agradecer a vida vindo dela. Quando eu comecei na história da constelação, eu achei esse papo muito estranho, né? Tem que agradecer a vida vindo pela mãe e tal. Era um papo que eu não entendia direito isso. E hoje, o que eu posso dizer pra vocês é que a minha mãe poderia ter me abortado. E a minha mãe não. E a minha mãe era novinha, ela me teve com 19 anos. Ela não sabia nem o que ia fazer. E a minha mãe encarou de frente, casada com meu pai, me teve as minhas irmãs. A gratidão que eu tenho que ter pra minha mãe, eu tô aqui, eu tô vivendo. Então, depois quando você cria uma certa idade, você começa, se a minha mãe tivesse feito isso. Se a minha mãe tivesse feito aquilo, eu seria melhor. Se meu pai tivesse feito... A gente só julga mãe e pai. Enquanto você julga sua mãe ou seu pai, você está sendo infeliz. Porque o julgamento te traz para um lado de infelicidade. Porque você tá jogando pro outro uma coisa que é tua, que você que tem que fazer. Então, quando eu comecei a me preencher e comecei a entender que a minha mãe foi a melhor mãe do mundo pra mim, porque ela fez da maneira certa, do jeito que ela sabia. Como eu hoje faço do jeito que eu sei, da melhor maneira possível pro Matheus e pro Lucas. Só que nem sempre o que eu dou pra ele pode ser que não seja tão importante. Já falei isso aqui uma vez pra vocês. O que eu dou é o amor que eu sei dar. Mas de repente não é o amor que o meu filho precisa. Sabe? Então a minha história sobre o autoconhecimento veio muito em relação à gratidão com pai e mãe. E isso fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Hoje, quando eu entro nas minhas orações, eu chego perto da minha mãe. Eu abraço a minha mãe, eu agradeço a vida vindo dela. Eu amo cada pedacinho da minha mãe. É muito lindo que a gente começa a sentir quando a gente também começa a se pertencer. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, pra mim já foi muito abstrato, muito. Mas eu quis trazer isso pra vocês hoje, porque é uma sexta-feira santa. A sexta-feira santa fez parte da minha vida por muitos anos. Eu respeito muito. Tô indo lá ficar com a minha família, a gente respeita muito isso. E muitas pessoas têm outras religiões e tá tudo bem. Mas o que eu acho que foi muito legal, eu agradeço a minha mãe, foi ter me trazido pra religião, para que eu pudesse depois escolher o meu caminho. E o meu caminho hoje é sobre
Eu acredito que existe uma energia muito grande e que eu sou parte dessa também. E que às vezes eu falo que é o universo. E que às vezes eu falo que é Deus. E que isso tudo é uma energia e que eu também faço parte. E que você faz parte e que todas as pessoas fazem parte. Uma vez eu li um negócio e eu achei muito legal. Para o mar existir, precisa existir várias gotículas que formam aquele monte de água, né? E Deus é tudo que vive. Todas as pessoas são uma gotinha e tudo é Deus. Então você é Deus, eu sou Deus, tudo que vive é Deus. Então eu sou parte de Deus. Eu me sinto parte de Deus. Isso me faz ter tranquilidade, me deixa feliz. Me faz sentir vontade de, quando eu conheço alguém, fazer aquela pessoa se sentir bem perto de mim. Eu quero trazer para essa pessoa um pouco de carinho, eu quero encostar a mão nessa pessoa e que ela perceba que todos somos iguais. O autoconhecimento, ele veio arrebatando a minha vida, assim. E eu quero dividir isso, porque fez diferença na minha vida. E às vezes a gente nem sabe por onde começar. Eu comecei sozinha. E tudo foi caindo na hora que tinha que cair para que eu pudesse. É impressionante, gente. Cada coisa. E aí às vezes você pensa assim: caramba, minha vida tá um turbilhão, tá caindo isso. Tá vindo um monte de coisa. Sabe que hoje o que eu penso quando tá vindo um monte de coisa pra cima de mim? O que o universo tá querendo me mostrar com isso? Antes eu chorava. Ai, não tenho minha mãe aqui. Eu tenho que cuidar de 2 filhos. Ai, eu tenho que pagar todas as contas. Ai, meu Deus. Hoje é a única coisa que eu consigo acordar. Gente, a primeira coisa que eu penso, eu me mexo na minha cama, me sinto quentinha ali. E agradeço por ter dormido num lugar seguro. A segunda, eu penso, o meu dia vai ser incrível. Incrível. E aí eu levanto às 4h20 da manhã e vou trabalhar. A minha aula das 6 horas era pra... Se fosse em outro tempo, eu ia dar morrendo às 6 da manhã. Eu chego lá no Pilates, eu rezo, eu me conecto. Meu aluno chega, eu tô com energia. Eu tô com vontade de ajudar o meu aluno a sair dali bem. Ontem eu tava dando uma aula, é muito legal dar aula pra esse rapaz. É um homem já. Ele vem de Moema, ele vem longe. E todas as aulas que ele vem comigo, ele fala: Flávia, é muito legal. Ele fala: você faz umas coisas que eu nunca vi na internet. Você fala umas coisas que eu nunca... O que você faz? Aí eu olhei pra ele e falei assim: eu faço Pilates. Eu dou Pilates pra você. Isso é Pilates. E ele ficou olhando muito sério assim pra mim. Ele deu a mão pra mim e falou assim: parabéns. Porque o que eu trabalho é movimento no corpo. Eu faço as pessoas se conectarem com o corpo delas. E quando você se conecta com o seu corpo, de repente você fala: opa, olha isso, mexeu, ou isso. E aí de repente você percebe que é tudo sobre com você, em você também, até no seu corpo físico. Ai, gente, é tudo... Eu ficaria aqui, ó, falando com vocês muito tempo. Mas o autoconhecimento, ele me fez olhar o meu cliente com amor e não mais como um cifrão querendo ganhar dinheiro. Hoje, quando chega uma pessoa lá no Pilates, eu quero tirar a dor dela, porque ela merece viver sem dor. E eu tenho... eu posso fazer isso. E se eu posso fazer isso, por que não fazer? Quantas pessoas sofrem? Quantas pessoas estão sentindo dor? Então seja melhor com você para que você possa retribuir isso para o outro. E o autoconhecimento, para mim, ele fez eu me enxergar diferente. E quando eu me enxergo diferente, eu posso ser diferente para o próximo. Então a minha vida hoje se encontra em tranquilidade,
em paz, em pertencimento, em alegria de perceber. Quando eu olho para trás, eu percebo quem a Flávia é filha, quem a Flávia é mãe, quem a Flávia é amiga, quem a Flávia num relacionamento. E eu sinto orgulho hoje de quem eu sou. Você já parou para pensar como eu sou em relação à mãe, a pai? Ou começa a olhar para trás. Não dá para seguir sem se pertencer. É o que eu tô falando. Eu achava isso tudo muito estranho. Mas continuem. Eu vou colocar a fotinho do Ho'oponopono que eu ouvi hoje de manhã. Eu escuto ele sempre, o mesmo, eu adoro, eu choro todas as vezes. Para que você possa colocar no YouTube e ouvir também. Então, isso foi uma reflexão de Sexta-feira Santa, dizendo que ter iniciado com a minha mãe no catolicismo desde pequenininho, vir acreditando que existe alguma coisa, foi muito bom pra mim. E eu fui seguindo e trilhando os meus caminhos depois. E que hoje eu não tenho esse costume de procurar uma igreja, não procuro mais o centro espírita. Eu vou estudando dentro de coisas que vão até chegando pra mim. Gente, tenham certeza de que se você vai se botando na energia, tudo vai vindo. Se a sua energia é ruim, do tipo, você se maltrata, ou você só vê coisas ruins na sua vida, ou você não consegue agradecer uma coisinha simples, você tá numa energia mais pesada. A gente é imã, tudo se aproxima. Do que você se nutre? Eu venho me nutrindo todos os dias de coisas que possam me deixar mais tranquila comigo mesma, entendendo que eu não sou perfeita e que não vai ser todo dia que vai dar tudo certo. Essa semana eu teve várias coisas que deram pepino na minha vida. Mas eu sempre falo uma coisa: confia no universo que ele vai, confia e cuida do seu jardim. Cuida do seu jardim, porque as borboletas vão vir. Gente, não tô aqui pra incentivar, eu tenho que ser uma beata da igreja, não. Eu quero que vocês possam ser felizes com vocês, da maneira que vocês quiserem. Escolha o melhor caminho pra vocês. E vá ser feliz, porque é cada dia um dia a menos. Tá bom? Então eu acho que é isso. Queria agradecer tudo, sempre. Obrigada por estarem comigo sempre. Desejo uma sexta-feira, um sábado, um domingo, uma segunda, uma terça, uma vida linda pra vocês. E que vocês também possam sentir o que eu sinto hoje em relação à minha vida, o meu espírito, a minha alma. Hoje eu consigo trazer um pouco mais de tranquilidade para meu espírito. E eu desejo que vocês também possam sentir isso. E se vocês sentem ainda coisas a mais, tragam também. Vamos dividir coisas. Então eu acho que é isso. Desejo tudo de melhor para mim e para vocês. Eu vou encerrando aqui. Vou lá buscar meu filhinho, vou lá para casa da minha mãe. E vou passar um dia lá incrível com eles, com quem faz parte de mim, com quem eu cresci. É muito legal a minha família. As minhas irmãs já começam logo no meio da semana. E aí, você vem? Que hora você vem e tal? E aí já tá toda aquela festa pronta. E depois vou mostrar aqui um pouquinho nos stories pra vocês. A gente ama estar junto. Você ama estar com a sua família? Se você não ama, tem alguma coisa errada aí. Vai buscar. Busque o autoconhecimento. Gente, um beijo pra vocês. Esse é um pouquinho do meu processo. Eu acho que hoje era um dia. Eu nem tinha pensado nisso. Eu acordei com vontade de fazer isso. Esse foi o meu processo com a minha religião ou não, com a minha energia, com o que move a Flávia hoje. Tá bom? Então, beijo. Beijo de luz pra vocês.